gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui pro YouTube, né? Graças a Deus. Demorei, mas voltei. E eu tô aqui para falar com vocês sobre tudo que aconteceu comigo, com o Jonathan, com a Laura, após o último vídeo aqui no canal. Então, se você não assistiu, corre aí para você assistir. O último vídeo aqui do canal é do meu parto, isso, do meu parto normal. Tive um parto normal, super lindo, super emocionante e cheio de carinho e cuidado. Então, se você não viu, corre aí para você ver antes desse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos lá? Gente, então, aqui no canal tem vários vídeos, né, de eu contando um pouquinho sobre a minha gestação, sobre o diagnóstico da Laura, sobre tudo que a gente, quando eu tava grávida, sobre tudo que a gente descobriu durante a gestação da Laura, né. Então, para dar um resumão para vocês, bem resumido mesmo, quando eu tava grávida da Laura, de apenas 2 meses, eu já descobri que a minha filha tinha possibilidade de ter alguma síndrome, né, através do exame que a gente fez, o morfológico. Aliás, a translucência nucal. E aí, vocês vão ver aí, vocês já vão ver ou já viram, que eu descobri mais pra frente que ela tinha uma síndrome muito rara, pouco conhecida, pouco falada, que chama síndrome de George. Essa síndrome, ela atinge alguns órgãos do coração e a imunidade do bebê. Na Laura, ela atingiu o coração e por isso a Laura tinha uma cardiopatia grave. Ela tinha 4 defeitos no coração. Chamava tetralogia de Fallot, esse probleminha no coração que ela tinha. Então, quando o meu parto, né, quando a gente descobriu, o meu parto todo foi programado já pensando no bem-estar dela, na segurança dela, minha e dela, né? Então, eu ganhei a Laura com 39 semanas e 6 dias, se não me engano, e foi no dia, ela nasceu dia 28 de maio, tá? Hoje nós estamos no dia 8 de janeiro de 2023, né? Já tem 7 meses que a Laura nasceu, né? E infelizmente, depois do parto, eu sumi aqui do YouTube porque eu não tive condições psicológicas para poder voltar com os vídeos, porque a gente passou uma barra muito grande, né? A Laura, assim que nasceu, eu não tive aquele momento de amamentar ela, acho que é hora de ouro que chama, né? O momento de ter ela ali nos meus braços, nem eu nem o Jonathan. Ela foi direto para UTI, a gente já sabia que isso ia acontecer, e ela teve que ser entubada. Quase umas 12 horas depois que ela nasceu, ela já teve que ser entubada, porque ela estava com dificuldade de respirar sozinha. E daí pra frente, aconteceram muitas coisas. O quadro dela foi ficando mais complicado e ela precisava de uma cirurgia, né? Pra poder, a gente já sabia disso também, tudo a gente já sabia, que ela precisava de uma cirurgia no coração, provisória, até ela fazer 8 meses mais ou menos, para ela fazer a cirurgia corretiva, para ela viver, né? Ter uma vida normal. Ela precisava dessas 2 cirurgias. Porém, o quadro dela foi ficando mais complicado, mais sério, após a primeira cirurgia, sabe? Acho que depois de uns 10 dias de nascida, ela fez a cirurgia, a primeira, né, que chama Blalock, ela fez, e ela já voltou da cirurgia muito inchada. E a gente achou aquilo estranho, conversei com os médicos falaram que era normal, mas o inchaço dela foi crescendo muito nessa região do pescoço e a gente descobriu que ela tinha dado um trombo, né? Um trombo nessa região aqui. Eu não vou saber muito termos técnicos, né? Médicos, mas era algo também raro, difícil de acontecer, mas aconteceu. E aí, por causa desse trombo, ela começou a inchar, né? E esse inchaço foi dificultando os rins de trabalhar. E então, o quadro da Laura, que era apenas fazer uma cirurgia, recuperar e ir embora para casa, se tornou num quadro complicado por causa da trombose, né?
do trombo que se deu, principalmente nessa região, que é uma região muito rara de acontecer. E aí começou, gente, assim, só notícias difíceis. Um dia ela deu, o coração dela fez um bloqueio, que é quando o coração, é diferente de parada cardíaca. Parada cardíaca é quando o coração para de bater. O bloqueio não, o bloqueio, o coração ele começa a ficar fora do ritmo, bater fora do ritmo, sabe? Por exemplo, tá 110, 111, 112, fica nesse ritmozinho assim. O dela começou 110, 120, 140, 160, 90, começou a bater muito fora do ritmo. Eles chamam isso de bloqueio. E aí tiveram que ligar o marca-passo provisório nela. Então ela já, aí naquele dia, a médica já falou comigo, olha mãe, complica mais o quadro, porque agora ela vai precisar de mais uma cirurgia para poder colocar o marca-passo definitivo dentro da barriguinha dela. E assim, gente, foi, sabe? Ela fazendo pouco xixi, inchando muito, com o marca-passo ligado, por ela estar muito inchada, a oxigenação estava ruim, então eles tiveram que ir aumentando, né, a intubação. Quando ela saiu da cirurgia, ela estava, se eu não me engano, no mínimo, estava no mínimo, assim, no mínimo não, estava baixinho, estava 40 que ela estava usando a oxigenação. E aí, com essa questão dela estar inchada, tiveram que aumentar e foi a 100%, que ela já estava usando 100%, ela não estava respirando sozinha mais, quem estava respirando por ela era o aparelho, era a máquina. Então o quadro dela foi ficando muito grave, e tentamos, assim, os médicos foram excelentes, tentaram de tudo, sabe? A Laura, ela nasceu no Vila da Serra, e no hospital, né, referência em cardiopatia em Belo Horizonte. Então, assim, a gente estava super confiante, sabendo que ela estava nas melhores mãos, né, dos melhores médicos. Então, assim, e fora isso, ela estava na mão dos médicos, né, que é o Senhor. E o quadro dela foi se agravando muito, e ela começou a ficar muito grave. E nesse meio termo, quem é mãe de UTI sabe que a gente faz muitas amizades com as mães, né, também dos outros bebês. E eu fiquei muito amiga de uma outra mãe, né, ela chama Rafaela, e eu fiquei muito amiga da Rafaela. E nesse tempo que a Laura começou a ficar grave, a filhinha dela veio a óbito. E ela chamava Ayla Vitória, e a Laura chamava Lara Vitória. Então, quando a Ayla veio a óbito, aquilo me destabilizou muito, mas muito mesmo, porque a Ayla estava num quadro muito melhor do que a Laura. Então eu falei, meu Deus, aconteceu do meu lado. A mesma primeira sensação que a mãe tem, o primeiro pensamento que a mãe tem, vai acontecer com meu filho. E foi muito, gente, muito difícil, muito difícil. Eu fiquei com muito medo, a partir daquele momento ali, os pensamentos de morte começaram a entrar na minha cabeça. E eu trabalhando o tempo todo neles, para aquilo não tomar conta de mim, sabe? Mas é muito difícil, porque quem vive dentro de uma UTI vê muita coisa grave, muito quadro grave, muita coisa triste, bebês morrendo. Então isso abala o seu emocional, né? E aí, eu tô resumindo pra vocês, tá, gente? Porque se eu fosse contar tudo que eu vivi, 36 dias que eu fiquei na UTI com a Laura, teria que ter uns 4 vídeos aqui pra contar pra vocês. Mas enfim, quando a Ayla foi a óbito, eu tive muito medo. Eu e o Jonathan tivemos muito medo de perder a Laura. E aí a gente começou a ir pro hospital, ficar mais tempo no hospital. Porque a gente não dormia com a Laura, né? Porque a Laura estava entubada e estava muito grave, e eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa de madrugada e eu estar ali, e eu presenciar. E ela estava entubada, então a Laura dormia, né? Ela tava anestesiada, não sei o nome certo, mas ela dormia quase 24 horas por dia.
né? Ela tinha alguns reflexos, aquelas coisas e tal. De vez em quando ela acordava um pouquinho, mas por ela estar com a medicação, era bem leve, assim, sabe? Uma coisa bem leve. Então, ela abriu o olhinho, a gente viu ela de olho aberto alguns dias, mas ela dormia quase o tempo todo, né? Pra também não sentir dor. Então, a gente preferiu não dormir e ficar só o dia todo com ela. O que acontece? Como o quadro foi se gravando, aquilo foi mexendo muito, muito com o nosso psicológico. Eu comecei a ficar muito mal mesmo. E até chegar um dia, né, que foi um sábado, que a médica falou que eles iam tentar hemodiálise, que era o último recurso. Já tinham tentado a diálise e não tinha dado certo, por ela estar muito inchada, a diálise não funcionou. Então eles foram tentar a hemodiálise. E a gente, a hemodiálise num bebê é muito perigosa, sabe? É alto risco de óbito, do bebê ir a óbito. É muito forte para o bebê resistir. Então quando a gente estava se arrumando para ir para o hospital, quando a médica ligou e nos falou que ia tentar a hemodiálise nela e que eles precisavam da nossa autorização. Gente, nesse momento, o meu mundo, assim, desabou, sabe? Assim, a sensação que abriram um buraco no chão e eu caí. Eu perdi todas as minhas forças, a minha fé eu já não sabia mais onde que estava. E vocês sabem, né, que eu sou cristã, eu tenho muita fé em Deus. Eu orava com a Laura todos os dias, eu impunha as mãos sobre ela todos os dias, eu decretava vida, profetizava vida sobre ela, cura, milagre sobre ela todos os dias, eu e o Jonathan. Mas chega um momento, gente, que quando você está diante de um diagnóstico muito difícil e o médico fala com você, olha, esse é o último recurso, se isso não der certo, não temos nada mais o que fazer, a sua fé, ela vai muito longe. A sensação que eu tive é que eu perdi a minha fé. E assim, é por isso que eu demorei tanto tempo para fazer esse vídeo, porque é muito difícil falar isso tudo que eu tô falando sem chorar. 7 meses, né, gente? 7 meses depois disso. Mas vamos lá. Quando ela falou isso, eu falei assim, Jonathan, não deixa, porque a Laura não vai resistir. Só que não tínhamos outra opção. Era isso ou esperar o momento que Deus recolhesse ela. E você, quando você é pai e mãe, você tenta tudo, todas as possibilidades, você vai tentar, você vai recorrer. Então eu e o Jonathan liberamos, né, os médicos de fazer. Nesse dia eu não tive condições psicológicas de ir acompanhar, ir no hospital, não queria. Então, todos os dias a gente foi, eu e o Jonathan, todos os dias a gente estava no hospital. Mas esse dia eu pedi o Jonathan para ir sozinho. Minha mãe veio ficar comigo e eles foram. O Jonathan foi, eles não, o Jonathan, né, foi pro hospital ficar lá com ela. E eu não tinha, gente, eu não tinha mais psicológico. E aí, a minha amiga, tem uma grande amiga que, graças a Deus, eu tenho grandes amigos, né, que me ajudaram muito nesses momentos difíceis, muita oração, muita intercessão, a minha igreja toda orando, a célula, todo mundo orando. A minha amiga Natália me ligou, me mandou mensagem, falou, amiga, como é que você tá? Eu falei, eu tô péssima, eu tô muito mal. Aí contei pra ela o que aconteceu, ela falou assim, eu tô indo pra ir agora. E era um domingo, né? Ela, eu tô indo pra ir agora, me manda seu endereço que eu tô indo aí. E ela foi lá em casa e assim, gente, foi muito importante pra mim, sabe? Muito importante pra mim, porque quando você tá passando por momentos assim difíceis, muito desafiadores, tudo que você quer é um abraço, é uma palavra de conforto, alguém que você gosta muito de falar pra você, falar assim, eu tô aqui, vai dar tudo certo, Deus é conosco, fica firme, não perde sua fé. Então, a Natália foi lá em casa, me abraçou,
conversou comigo, nós choramos juntas e a gente fez uma corrente de oração, eu, ela, o marido dela, Lucas e a minha mãe, e a gente orou, o Jonathan ligou e falou assim, vai começar agora. A gente juntou, oramos e falamos, tá na mão de Deus e Deus vai fazer o melhor pra minha filha. Só que, gente, naquele momento a minha fé voltou. Eu falei, Deus vai curar minha filha, por mais difícil que seja o quadro, Ele é Deus do impossível e vai dar certo, Ele vai curar minha filha. Aí ela ficou bastante tempo lá em casa comigo, acho que umas 3 horas. Aí depois ela foi embora. E aí assim que ela foi embora, passou tipo uns 30 minutos, o Jonathan bateu a campainha. Quando o Jonathan bateu a campainha, lá em casa, aliás, que ele bateu o interfone, a minha mãe abriu, aí pronto, eu já pensei, ou é uma notícia boa, né, ou é uma notícia muito ruim. Só que assim, aquela hora minha fé voltou. E eu falei, não, ele veio aqui pra me buscar, pra me ver ela, porque ela tá bem, ela tá bem. E aí ele veio. E quando ele entrou, gente, foi assim, um filme de terror. Filme de terror. Ele entrou e ele teve que me dar a notícia mais difícil, né, da vida dele. Ele teve que falar assim, amor, eu vim te buscar pra gente despedir da Laura. E aí naquele momento, de novo, abriu-se um abismo muito grande, muito grande. E eu me senti caindo dentro dele, sabe? Eu falei assim, Jonathan, não. Falei, não. É a negação, né? A negação, ela é a primeira fase do luto. Eu falei, não. Ele falou, amor, a gente tem que ir, a gente tem que ser forte. Ela tá nos esperando, a gente tem que ir. E aquilo ali, gente, eu só sabia chorar, eu gritava. Naquele momento, a família do Jonathan, a minha madrinha de casamento, a Cláudia, a Ju, a do Carmo, e a minha cunhada, que era madrinha da Laura, todas, sem a gente saber de nada, elas se juntaram e falaram, vamos visitar a Thaís. Vamos aproveitar que ela tá em casa e vamos visitar a Thaís. E aí, eles não sabiam o que estava acontecendo. Então eles chegaram junto com o Jonathan. E nesse momento, quando o Jonathan vem me dar a notícia, elas entram junto na sala. E aí todo mundo vem me acudir. Porque eu só gritava. E eu falava, não, a minha filha não. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, com a minha filha, com meu marido, com a minha família. Mas, infelizmente, estava acontecendo. E eu tive que ser muito forte. Elas todas me deram água com açúcar, me vestiram, trocaram minha roupa, me vestiram. Gente, eu tava tão desnorteada. Eu uso lente de contato ou óculos, né? Sem óculos ou sem lente, eu enxergo tudo embaçado. Eu não lembrei de pegar o óculos, eu não lembrei da lente, eu fui sem nada. Eu fui chorando daqui até em Nova Lima, daqui não, né? Que agora eu tô em Araxá. Da minha casa até Nova Lima, que era o hospital. E quando eu cheguei lá, foi horrível, assim. Foi literalmente o pior dia da minha vida. Eu cheguei e eu vi ela naquela situação, muito inchada.
assim, muito difícil, sabe? Ela tava viva ainda, ela tava nos esperando, né? Deus nos deu essa oportunidade. Deus nos deu essa oportunidade de estar com ela nos últimos momentos da vida dela, nos últimos segundos. E eu peguei ela no colo, eu fiquei bastante tempo com ela no meu colo, acho que quase 1 hora ela ficou no meu colo. E eu beijava ela, falava que eu amava ela demais, que ela era desejada, que ela era amada, que ela, que a gente fez tudo por ela, tudo estava ao nosso alcance, foi feito por ela, mas que ela sempre foi do Senhor e que ela ia voltar pro Senhor, mas que a mamãe e o papai iam ficar bem, que a gente ia aguentar, que a gente ia suportar. E ali eu fui despedindo da minha filha, que é algo que eu nunca na minha vida imaginei que eu ia passar, que é ter que despedir da minha filha. E os batimentos dela foram caindo, foram diminuindo, mas diminuía e muito lentamente, sabe? E aí eu falei pra Poliana, que é a madrinha dela, né? A Poliana tinha uma ligação muito grande com a Laura. Primeira vez que a Laura chutou foi pra Poliana. Eu falei, Poliana, você quer pegar? Perguntei o Jonathan, já falou, não, eu não quero. A Poliana falou, eu quero. A Poliana pegou ela no colo. E eu senti que a Laura, ela não ia embora dos meus braços, porque eu não queria deixar ela embora. Então eu senti que ela não ia, enquanto ela estivesse no meu colo. Então eu passei ela pra Poliana, pra madrinha dela. E foi bem rápido, assim, de uns 10, 15 minutos, o batimento dela foi diminuindo mais, depois parou, e ela voltou pro Senhor. Ela voltou pros braços do Senhor. A minha mãe estava na sala, também estava eu, a minha mãe, o Jonathan e a Poliana. E foi assim, uma cena horrível. Eu vi a minha mãe, o meu marido, a minha cunhada, uma das pessoas que eu mais amo da minha vida, estavam ali. Todas, chorando, despedindo um grande amor da minha vida, que é a minha filha. Gente, eu descobri o que é amor com a Laura. Assim, eu amo meu marido, eu amo a minha mãe, eu amo meu irmão, eu amo minha família, mas o amor de uma mãe para com o filho, para mim se compara ao amor de Cristo por nós. É a maior expressão de amor do mundo. É o amor de um pai e de uma mãe para com o filho. Então eu descobri o que é o amor sem ser amor carnal, né? Que é amor de marido e mulher, é um amor diferente, é um amor que tem envolvimento, né? Tem prazer, tem um amor carnal. O amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, é um amor sem medidas, sem esperar nada, sem querer nada em troca, é um amor genuíno. É um amor que você morre, você mata, você faz tudo pelo seu filho. Então, naquele momento, eu tive que entregar o maior amor da minha vida, devolver, né? Devolver para Cristo. E aí começou a minha luta, né? Naquele dia ali começou-se outra luta, porque a Laura viveu 36 dias na UTI,
Eu nunca tive o prazer de amamentar ela no meu peito. Eu nunca tive o prazer de trocar uma fralda. Eu nunca tive o prazer de colocar uma roupa. Eu nunca tive o prazer de dar banho, nada, né? Ela não podia, a situação dela era muito grave. Eu nunca fiz nada disso. Eu só peguei a Laura no colo 2 vezes, e cheia de paredes, cheia de coisas, aliás, 3, porque a última vez foi no momento que ela tava partindo, né? Então, assim, eu vivi um filme de terror. Foi um filme de terror, não tem outra palavra, sabe? É algo que eu não desejo pra ninguém nesse mundo. Perder um filho. E, gente, por isso que eu sumi do YouTube, porque eu não tinha psicológico para aparecer aqui, para falar com vocês, para contar tudo isso. Eu tentei, cheguei a gravar mas eu chorava demais, eu não conseguia. Então eu falei, eu vou respeitar o meu momento. E agora, 7 meses depois de muita terapia, de muita oração, entender que foi a vontade do Senhor, né? E que Deus sabe de todas as coisas, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Mas não é fácil. Não quer dizer que vai ser fácil. Eu tive que conviver com chegar a voltar para casa e ver o quarto dela vazio, ter que guardar as roupas dela, ter que encaixotar tudo, encaixotar os meus sonhos, encaixotar tudo que eu tinha planejado. É pegar todos os seus sonhos e guardar dentro de uma caixa. Eu tive que fazer isso, né? E o pior de tudo é você voltar para casa com a sensação de um buraco na barriga. Porque quando você tá grávida, você fica 9 meses com o bebê, você sente o bebê, você espera viver, né? Amamentar, você sonha com tudo isso. Então, quando você perde, eu perco as palavras, assim, é meio que é um buraco, a sensação é essa, é um vazio muito grande. Você tem que viver com esse vazio, sabe? Então, por isso que eu também decidi fazer o vídeo, sabe? Porque eu sei que tem muitas mães que estão enlutadas e que sentem a mesma coisa que eu tô sentindo. E que eu quero que vocês saibam que Deus ama a gente. Deus não castigou a gente quando tirou os nossos filhos. Não foi um castigo, sabe? Apenas não saiu como a gente planejava. Mas não quer dizer que Deus nos ama menos, ou que Ele não vai fazer nova todas as coisas. Porque o Deus que a gente serve é um Deus que faz novas todas as coisas. E Deus tem falado muito isso comigo, de que Ele é um Deus que Ele renova, Ele é um Deus do novo, não um Deus de velho. Nós estamos num ano novo, 2023, janeiro de 2023. Eu tenho, sim, novos planos, novos sonhos, né? Sonho de ser mãe novamente, de ter mais filhos. Mas a Laura, ela sempre vai estar comigo. Não tem como, gente, não tem como. Eu posso ter 10 filhos, a Laura é minha primogênita, ela é minha filha. É minha primeira, sabe? Então eu carrego comigo esse colarzinho, né, da Romanel, que tem uma menininha, e eu fiz a tatuagem, né, em homenagem a ela, que é a minha mão mesmo, a mãozinha dela mesmo, e o nome dela, Laura. Eu fiz essa homenagem para ela, como uma forma de eu mostrar para os nossos filhos, eu e o Jonathan, os próximos filhos que nós teremos, que nós vamos ter em nome de Jesus, mostrar para os nossos filhos que eles têm uma irmãzinha, né? Que ela tá no céu, mas que eles têm uma irmãzinha, que ela chama Laura, que ela existiu, que ela veio aqui, porque, de uma certa forma,
a sociedade, ela não sabe lidar com o luto. As pessoas não estão preparadas para lidar com o luto. Até que você tem que passar. Então as pessoas, elas tentam invalidar a sua dor, sabe? Elas não querem falar sobre a sua perda. Elas não querem falar sobre o seu filho. Eu sei que é uma forma de tentar não causar dor e sofrimento para nós. Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão invalidando a nossa dor, sabe? Então é o que eu queria falar nesse vídeo também. Quando uma mãe ou um pai enlutado fala do seu filho, claro, vai trazer aquele momento, aquela lembrança de tristeza, mas ao mesmo tempo para eles é bom, porque é o filho que eles têm. Se ele tá vivo ou se ele tá morto, não importa, é o nosso filho. Eles existiram, eles existem para nós, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com o luto e não invalidar a dor do outro. Saber respeitar quando o outro quer falar do seu filho, quer falar da sua mãe, que partiu, da sua avó, sabe? São pessoas, foram pessoas importantes na nossa vida. Então, é isso tudo, sabe? Eu tive que aprender estou aprendendo a viver com luto, a sonhar novamente, acreditar confiar que Deus é um Deus soberano, que é um Deus de amor e que Ele sabe de todas as coisas e que tem um plano lindo para minha vida, para a vida do meu marido. E a Laura, ela foi o maior milagre da minha vida. Como assim, Thaís? Durante os 9 meses, desde que eu descobri o diagnóstico da Laura, eu sonhava e eu orava por milagre, para Deus curar a minha filha. Mas há umas 2 semanas atrás, Deus ministrou no meu coração de que o milagre que Ele iria fazer não era a Laura. O milagre seria eu e o Jonathan. E uma madrinha minha de casamento também, a Isis, ela, quando eu tava descobrindo que a Laura tinha, ela foi lá em casa orar por nós e ela me disse isso. Antes da Laura nascer, eu tava grávida. Ela falou isso, ela falou, vocês estão achando que o milagre vai ser a Laura, mas o milagre é vocês. É o que Deus vai fazer na sua vida e na vida do Jonathan. Então, gente, hoje eu posso falar que o milagre sou eu e o Jonathan. O milagre é estarmos firmes, o milagre é não termos perdido a nossa fé, o milagre é estarmos alicerçados na rocha, alicerçados em Cristo e continuarmos sonhando, continuar acreditando de que Deus é maravilhoso, de que Deus é perfeito, de que Deus é soberano, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e de que nós vamos ter outros filhos que não irão substituir a Laura, mas que irão ajudar a tampar esse vazio, esse buraco que ficou no meu peito, no meu coração. E o milagre, para mim, maior é eu não ter perdido a minha fé. E muito pelo contrário, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher com muito mais fé do que eu era antes. A Thaís de 2022 é uma, a Thaís de 2023 é outra. Eu sou uma nova mulher. Uma nova mulher. Eu experimentei o maior amor do mundo e ao mesmo tempo também experimentei a maior dor do mundo. E foi essa dor que me fez ser uma mulher forte que eu sou hoje. Então, hoje eu confio, eu permaneço, eu decidi confiar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E é isso. Eu queria terminar o vídeo falando isso com vocês. De que independente do que você esteja passando na sua vida, a vontade de Deus, ela sempre será perfeita, boa e agradável. Por mais que não seja naquele momento, como diz o louvor, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E essa alegria, ela vai chegar, ela vai vir. Eu não sei que dia, eu não sei quando, mas ela vem.
E isso não é esperança, isso é fé. Fé é a certeza das coisas que ainda não se vê, mas que no mundo espiritual já aconteceu. E no mundo espiritual eu já tenho filhos, mais do que um, eu já tenho, né? Então eu tenho fé que a minha vitória está para chegar. A minha vitória, a vitória do meu marido, da minha família vai chegar. Chegou com a Laura, só que de uma forma diferente, né? E para terminar o vídeo, que eu já falei muito, eu quero contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha acabado de descobrir a minha gravidez, eu tava num acampamento, um retiro da minha igreja, e um rapaz veio até mim e liberou uma palavra. Ele virou para mim e falou assim: moça, você tem vontade de ser mãe? Eu virei e falei: sim, eu estou grávida. Não dava para saber que eu estava grávida porque eu tava com 1 mês, então eu não tinha barriga. Eu falei: eu estou grávida. Aí ele falou assim: eu vi um bebê nos seus braços. E eu falei: glória a Deus, né? É porque meu filho, eu tô grávida e tal, glória a Deus e tal. E eu só pensava em menino, imaginava menino na minha cabeça. E eu não sabia de nada ainda, tá, gente? A Laura, que era a Laura, que ela tinha cardiopatia, nada, não sabia nada ainda. Tinha feito só o primeiro ultrassom, mas não tinha só ouvido o coraçãozinho bater. E ele virou e falou que tinha visto um bebê nos meus braços. Eu falei: glória a Deus, né? Amém. E ele virou e falou assim: olha, eu vejo que essa criança tem um grande propósito. Deus tem um propósito muito grande na vida dela e ela é separada do Senhor. Gente, quando ele falou isso pra mim, eu fiquei muito feliz. Eu falei: meu Deus, meu filho é separado do Senhor, vai ser um grande homem, uma grande mulher, vai ser alguém assim, extraordinário e tal. Mal eu sabia o que esse separado do Senhor significava, né? O separado significava que ela não era minha, ela era do Senhor. A Laura sempre foi do Senhor. Eu só fui morada dela. Eu fui morada para que ela vivesse 9 meses dentro da minha barriga. E eu só fui a geradora desse milagre, né? E ela voltou pro Senhor. Ela cumpriu o propósito dela. Por isso que ela não viveu nem 37, nem 38, nem 40, nem 1 ano, nem 2 anos. Ela viveu 36 dias. Porque em 36 dias ela cumpriu o propósito dela na Terra. Que era fazer o pai dela e a mãe dela seres humanos muito melhores do que antes. E ela cumpriu o propósito dela. E eu sou grata a Deus por eu ter sido morada da minha filha. E por eu ter tido a graça de ser mãe dela. De ser mãe dela. Porque eu sempre serei mãe dela. No dia que eu voltar para os braços do meu Jesus, que ele me recolher, eu tenho certeza que lá eu vou encontrar a minha pequenininha e eu vou ver a Laura saudável, sem nada, né? A minha religião, a minha fé, né? A gente crê nisso, que ela vai estar nos braços do Senhor e Jesus vai me entregar ela. No nome de Jesus, eu creio nisso. Então, eu quero falar para vocês isso. Seja forte e corajoso, pois o Deus que te deu a ordem é o mesmo Deus que falou para você: eu vou cumprir na sua vida. O que eu te prometi, eu vou cumprir. Eu não sou homem para mentir. O que eu prometo, eu cumpro. Mas você precisa ser forte e corajoso. E em 2022, eu fui muito forte, muito corajosa. Eu fui resiliente. E eu estou aqui hoje, viva, curada de uma depressão pós-parto, de um luto, falando para vocês que é possível ter vida após um luto. E dizer para vocês que a minha força vem do Senhor. Sozinha, eu não estaria aqui. A minha força vem do Senhor. Então, eu termino esse vídeo agradecendo a Deus por tudo. Foi um ano mais difícil da minha vida, mais desafiador,
mas eu suportei, eu venci e eu estou aqui, né? E é isso. Muito obrigada, vocês que ficaram aqui até no final. E eu quero falar com vocês que os próximos vídeos vão ser vídeos alegres, felizes, vídeos que nós vamos... eu vou contar pra vocês todas as mudanças que aconteceu na minha vida, desde a partida da Laura. Vou contar tudo, tem muita novidade, né? Eu vou contar em outro vídeo, porque esse aqui já tá gigante. E é isso. Muito obrigada. A gente vai se ver mais por aqui. Agora, em nome de Jesus, eu vou colocar os vídeos com mais frequência e a gente se vê, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você sabe que esse vídeo pode ajudar algumas outras pessoas que estão enlutadas, mães, pais, mande para eles, porque eu fui o mais sincera possível, abri o meu coração para vocês. Então é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!